Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade ao nosso componente de lógica de programação no curso de desenvolvimento de sistemas mobile. Eu sou o professor Renato Bonfim e hoje vamos falar um pouco mais sobre Arduino. Mas antes disso, eu tenho algumas recomendações para te fazer. Separa aí uma xícara de café, uma xícara de chá ou um copo de suco. Procura um lugar na tua casa que seja bem confortável e bem tranquilo para você aproveitar o melhor dessa aula. Qualquer dúvida, você pode mandar um e-mail para mim através do endereço renatobonfim@fiepb.org.br ou no nosso grupo do WhatsApp. Quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Hoje nós vamos aprender a controlar uma entrada digital e realizar a leitura dos dados que trafegam nessa porta digital. Nós vamos aprender também a acompanhar a leitura desses dados utilizando o Serial Monitor. E vamos dar início ao nosso segundo projeto, que é o Push and Read. Esse é o componente de lógica de programação e vamos falar sobre Arduino. Então, hoje nós vamos aprender que existe uma ferramenta dentro do Arduino que é o Serial Monitor. Ele está presente na Arduino IDE e também está presente no Tinkercad. E o que é o Serial Monitor? Ele permite que eu faça a leitura de alguns dados em tempo real de um dispositivo ou de um componente. Por exemplo, eu tenho um sensor de presença, um sensor ultrassônico, e eu quero saber qual é a medida, qual é a distância que aquele sensor está calculando em determinado momento. Com o Serial Monitor, eu consigo acompanhar essa leitura. Mas essa leitura é feita a partir de uma linha de comando, ou seja, de algum elemento de programação. Então, para isso, nós vamos aprender a utilizar o Digital Read ou o Analog Read, dependendo da porta que será utilizada. E vamos também começar o nosso segundo projeto, que é o Push and Read, tá? Lembrando que você precisa ter acesso ao Tinkercad, ok? Se você não tem computador em casa, faz o trabalho, faz a tua parte de estudo, faz a prototipação desse projeto junto com um colega de turma. Então, te espero lá no Tinkercad e um forte abraço. Então, pessoal, eu já estou aqui na minha dashboard do Tinkercad, tá? E eu vou iniciar um novo projeto. Ontem nós vimos o projeto com LEDs, então nós aprendemos um pouco sobre escrita digital com Digital Write, como é que eu faço para acender um LED, como é que eu faço para acender 2 ou 3 LEDs. E hoje nós vamos trabalhar com um elemento que é bem interessante, que é o Push Button. E a gente vai ver que é possível coletar as informações que estão trafegando dentro do Arduino ou naquela porta que você configurou. Vou iniciar aqui um novo circuito, ok? E aí nós vamos ver hoje a ferramenta do Serial Monitor, tá? Então vou aqui configurar todos os meus componentes, já vou habilitar aqui a minha codificação, não há nada aqui programável ainda, e agora eu vou começar a separar os elementos da nossa aula de hoje. Primeiro eu vou separar o meu elemento principal, que é o Arduino, ok? Então vou clicar aqui no Arduino Uno, vou trazer ele para minha dashboard, tá? Vou mudar o nome dessa placa, Ard Senai. Outro elemento que nós vamos trabalhar com ele hoje, tá? Eu vou só separar os elementos e não vou conectá-los ainda. Eu vou separar uma protoboard pequena, uma placa de ensaio pequena. Além disso, eu vou separar um LED, tá aqui, meu LED. Para essa aula, você também vai precisar de um push button, um botão comum, e nós vamos utilizar um resistor. Esses são os elementos de hardware que nós vamos utilizar na aula de hoje. Por onde eu começo? Eu vou começar pela montagem desse protótipo, ok? Então, para facilitar a montagem, eu vou primeiro trabalhar com o push button. O push button ele tem 4 terminais, ok? Eu tenho terminal 1A, terminal 2A, terminal 2B e terminal 1A. Eu vou ancorar esse push button entre os dois hemisférios da minha protoboard, ou seja, ele vai ficar
ancorado de um lado e do outro. No terminal 2B, a gente vai fazer a ligação em alguma porta digital, que nós vamos escolher. No terminal 1A, nós vamos ligar ele na alimentação de 5 volts. E no terminal do Terra, nós vamos ligar ele no ground. Eu vou dar um tempo para você ir fazendo isso aí, com calma, tranquilidade, sem pressa. Esse meu LED, nós vamos colocar ele aqui. E o meu resistor, nós vamos configurar ele para 10 kΩ. Eu vou rotacionar esse resistor e ele vai ficar ancorado aqui. Então, essa é a configuração que você tem que ter aí na tua dashboard do Tinkercad. Bem tranquilo, faz com calma, não tem pressa. Vou agora realizar a parte de ligações elétricas. O terminal 2B, eu vou conectar ele na porta 2. Aqui, aqui e aqui. Você pode deixar esse fio da cor que você achar mais interessante nesse momento, tá? Deixa eu ajustar para ficar bem organizado. Vou botar ele com a cor azul. O meu terminal 1A, eu vou conectá-lo na porta de 5 volts. Ou seja, eu vou alimentar esse botão com 5 volts, certo? Vou mudar a cor dele para vermelho. Onde está o vermelho? O meu Terra, ou seja, essa saída do terminal 2A que vai com o resistor, eu vou conectá-lo no ground. Chegou a hora de ligar o meu LED. Vou também precisar de um outro resistor para esse LED. Vou rotacioná-lo. E a gente já sabe que esse LED ele tem que trabalhar com 150 ohms. Vou conectá-lo aqui. Ficou muito em cima, tá? Vou afastar ele um pouco para o lado para ele pegar essa conexão aqui, ok? Ó. Essa conexão, que é a minha conexão do positivo, o ânodo, eu vou ligar na minha porta 7, por exemplo, ou na porta 13. Vou ajustar, vou deixar ele em vermelho. O meu cátodo, eu vou aterrar ele aqui no ground. Ligações elétricas realizadas. Eu vou te dar um tempo, tá, para você organizar as suas ideias, fazer todo esse esquema elétrico com calma e tranquilidade. Se você já conseguiu fazer toda a parte de setup elétrico, como está no nosso esquema, vamos começar agora a parte lógica. Vou clicar em código, vou escolher aqui texto, e tem algo aqui muito interessante. Vou apagar todo esse código, tá? Aqui embaixo eu tenho a minha saída do serial monitor. A partir daqui a gente vai ver qual é o tipo de leitura que o meu push button vai gerar. Como nós já sabemos, todo programa no Arduino, todo código do Arduino, ele é dividido em duas seções. A primeira seção é a seção de configuração e a minha segunda seção é uma seção de comandos. Mas tem um detalhe bem interessante que nós vimos na última aula. Além disso, eu posso ter uma seção de variáveis. Por quê? O Arduino ele também trabalha com o conceito de escopo. As variáveis elas podem ser de escopos locais ou de escopos globais. O que é isso? Uma variável em escopo local, ela só pode ser acessada onde ela foi criada. Por exemplo, eu criei uma variável dentro do void loop.
Essa variável só pode ser acessada dentro do void loop. Isso quer dizer que eu não tenho como acessar o valor dessa variável no void setup. Nós chamamos isso de escopo local. Escopo local. A variável só pode ser acessada onde ela foi criada. Já no escopo global, essa variável pode ser acessada de qualquer parte do código, seja ele dentro do void loop ou seja ele dentro do void setup. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer para esse exemplo é configurar duas variáveis. Eu tenho uma variável que vai controlar o botão e eu tenho uma variável que vai configurar o meu LED. Como essas variáveis elas estarão representando as portas digitais do Arduino, elas serão do tipo inteiro. Int push btn vai ser igual a 2, que é o valor da porta onde está configurado o meu push button. Tá? O meu push button no terminal 2B ele está ligado na porta digital 2. Minha outra variável é o LED, LED pin 13. Com as minhas duas variáveis declaradas em escopos globais, eu posso acessá-las de qualquer lugar. Vamos agora definir as configurações a partir do void setup. Vou abrir e fechar parênteses, abre chaves, fecha chaves. E aqui eu vou agora definir o que o meu programa vai fazer. A primeira coisa, eu tenho que inicializar o meu serial monitor. É necessário que eu diga para o Arduino, olha Arduino, eu vou utilizar o serial monitor. Para isso, nós vamos aprender um novo comando, que é o serial begin. Eu estou informando ao Arduino que, a partir de agora, eu preciso fazer uma leitura dentro do serial monitor. O comando serial begin, ele precisa de uma taxa de atualização. O padrão que nós utilizamos é 9600. Perfeito? Então, vou botar um comentário aqui, inicializando o serial monitor. A próxima coisa que eu tenho que fazer é o comum que a gente já aprendeu. Ou seja, é definir qual é o tipo de dado que vai trafegar nas duas portas que eu configurei. Tá? Então, a primeira coisa, eu vou configurar na ordem que eu declarei minhas variáveis. Vou configurar primeiro o push button. Pinmod. Pinmod tem que receber uma porta e um tipo de dado. Ué, a porta que está conectada ao meu botão é a porta 2. Portanto, push btn. E agora, você pensa aí. Pinmod trabalha com dois estados. Ou é input ou é output. Qual é o estado que você acha que esse botão vai ter? Qual é o tipo de estado que eu vou configurar nesse botão? É um input ou um output? Pensa aí um pouquinho e já já eu te falo. Se você respondeu input, você está certíssimo. Esse botão ele vai enviar dados para a minha porta 2. Ele vai enviar um sinal para a minha porta 2. Logicamente que o meu outro pinmod vai ser o do LED, LED pin. E logicamente que você já sabe que ele é do tipo output. Recapitulando, void setup, eu preciso inicializar o serial monitor, se eu quiser utilizá-lo, e eu preciso definir
qual é o bitrate, qual é a taxa de transmissão dentro do serial monitor. O padrão é 9600. Após isso, eu fiz a configuração das minhas duas portas que eu estou trabalhando, que é a porta 2, que é o terminal 2B do meu botão, e configurei o meu LED, que está na porta 13. Agora eu vou falar para o Arduino o que ele vai fazer com essas informações a partir do void loop. Fechei as chaves. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é verificar o estado do botão. Se esse botão ele está pressionado ou não. Para facilitar toda essa mecânica lógica que nós temos que fazer, eu vou criar uma variável de escopo local. Essa variável de escopo local, ela vai armazenar o estado do meu botão. O estado desse botão ou é ligado ou é desligado. Ou ele vai ser 0 ou ele vai ser 1. Então eu vou trabalhar com um inteiro. Button estado. Vou fazer até melhor. Push estado. Ou seja, qual é o estado do meu botão? Essa informação, ela tem que vir de algum lugar. De onde ela vai vir? Ela vai vir justamente de uma leitura digital que eu vou fazer. Aí é onde entra o nosso novo comando que vamos aprender hoje, que é o digital read. Digital read, para ele poder funcionar, você precisa indicar qual é a porta que vai ser monitorada e lida. Ora, a porta que vai transmitir dados é a porta 2, que é a porta relativa ao push btn. Então, logicamente, que eu vou pegar os dados, ou seja, a variável push estado recebe a leitura digital de push btn. Perfeito. Muito bom. Tranquilíssimo. O que eu vou fazer agora? Vamos botar um comentário, né, para facilitar o entendimento. Então, aqui eu estou coletando o valor do estado do botão, do push button. Ele tem um estado. Ou ele é 0, ou ele é 1. Ou ele é 0, ou ele é 1. Tranquilo, Renato. Quando nós estudamos Portugal, no módulo anterior, a gente viu que existem estruturas que nós chamamos de estruturas de controle ou estruturas decisórias. A gente utilizava no Portugal o se. Essas estruturas, elas estão presentes em todas as linguagens de programação. E aí, eu vou fazer a seguinte colocação. Se o estado do botão for igual a 1, eu quero que esse LED fique aceso. Do contrário, eu quero que o LED fique apagado. Para acender um LED, nós já sabemos. Digital write, a porta do LED, que é o LED pin, e o seu estado, high. Para o LED permanecer apagado, eu posso utilizar digital write, a porta 13, LED pin, e o estado low. O que eu preciso agora estudar? Qual é a minha condição lógica? É testar se o estado do botão é igual a 1. Se ele está sendo apertado. Mas a variável que tem esse valor é push estado. Então ficou muito fácil. Só basta agora eu escrever o se utilizando a linguagem do Arduino. Para isso, nós vamos utilizar o if. Então, construindo
o loop decisório para acender a lâmpada. Como é que eu escrevo o if no Portugal? Como é que eu escrevo o if no Wired, na linguagem do Arduino? If, parêntese, aqui dentro vai uma condição. Eu vou abrir chaves e eu vou fechar as chaves. Se eu tiver um senão, se for se alguma coisa, comandos para verdadeiro, se não, comandos para falso, eu vou utilizar o else. Então, aqui são as condições para teste lógico verdadeiro. Dentro do else, eu vou escrever, vou fechar o serial monitor por enquanto. Dentro do else, eu vou escrever a condição para o teste lógico. Condições para teste lógico falso. Vamos por partes agora. Qual é a condição que eu estipulei? Que o estado do botão tem que ser igual a 1. Qual é a variável que tem o estado do botão? Push estado. O elemento de comparação, o operador lógico de comparação que nós vamos utilizar para verificar se algo é igual a outra coisa é o igual. Eu quero que, se o estado do botão for igual a 1, ele acenda a lâmpada para mim. Acender um LED, eu sei. Digital right. Porta 13. LED pin high. Se o estado desse botão for qualquer coisa, for diferente de 1, o que ele vai fazer? Vai apagar o LED. Digital right. LED pin low. Grande parte do problema já foi resolvido. Eu só preciso agora determinar aonde vão aparecer os valores do estado do meu botão. Antes disso, vamos realizar um teste para ver se tudo vai funcionar corretamente. Vou iniciar minha simulação. Sem erros. O LED está apagado. Vou clicar no botão e segurar o mouse. Eu consigo acender o LED. Vou soltar, ele apaga. Apertei, ele acende. Soltei, ele apaga. Beleza. Mas eu não tenho ainda nenhuma leitura dentro do Serial Monitor. O que nós vamos fazer agora é iniciar esse processo de leitura e mostrar isso no Serial Monitor. O processo de leitura ele já começou aqui em cima. Ó. No momento que eu declaro Serial Begin, eu já tenho o processo de leitura. Mas eu quero agora mostrar isso no meu Serial Monitor. Então, exibindo o valor do botão. Eu vou usar serial ponto. Eu quero mostrar na tela. Para isso, nós vamos usar o comando println. Println precisa a opção assinatura que vai dentro de println é justamente a variável que contém o valor do que eu quero mostrar. Ué, eu estou lendo o estado do push button que está conectado na porta 2, passando esse estado para uma variável chamada push estado, mas eu quero ver qual é o valor que está sendo lido. De quem? De push estado. Tem somente mais um detalhe que você tem que fazer aqui. Eu tenho que determinar o espaço de tempo entre as leituras. E aí nós vamos utilizar o nosso velho amigo
delay. O valor que eu vou botar aqui é um valor baixinho, 1 milissegundo. Vou iniciar a simulação. Estado do botão atual, 0. Esse botão está desligado. No momento que eu clico no botão, estou ligando o botão, eu tenho o estado 1. Soltei o botão, estado 0. Apertei o botão, estado 1. O Serial Monitor é uma ótima ferramenta para você fazer o debug, fazer o ajuste de algum sensor que você utiliza. Porque ele vai te passar a leitura que está sendo feita naquele momento. Então você pode ajustar o sensor de maneira mais fina, de maneira mais próxima da realidade. Eu quero construir um processo de automação que quando o funcionário chegue próximo a uma porta de um laboratório, para ele não ter contato com a maçaneta, essa porta abre automaticamente. Então eu posso colocar um sensor de presença ou um sensor ultrassom e a partir do Serial Monitor eu posso ver qual é a distância ideal entre a pessoa e o sensor para disparar o processo da abertura da porta. Então hoje, o que nós vimos hoje na nossa aula? Vou voltar aqui para o código, vou fechar aqui o Serial Monitor, tá? Nós vimos declaração de variáveis em escopo global, que nós não tínhamos visto. Nós vimos a possibilidade de leitura de um componente conectado a uma porta digital. E nós vimos como imprimir a leitura do valor desse componente na ferramenta do Serial Monitor. Essa ferramenta, Monitor Serial, Serial Monitor, ela está presente no Arduino IDE e está presente também no Tinkercad. Qual é o seu desafio agora? Lembra do semáforo? Nós tínhamos feito um semáforo na aula anterior. E a gente sabe que em muitos semáforos existe um botão que quando eu aperto, depois de um tempo, ele vai automaticamente para o SIGA, ou seja, ele acende a luz verde e permanece um tempo a luz verde acesa, que seja o tempo necessário para o pedestre atravessar a rua. Eu quero que você pegue o seu semáforo que você fez, inclua um push button no teu semáforo e programe que esse semáforo, ao apertar o botão, depois de cerca de 2 segundos, ele vai automaticamente para o verde e permanece no verde por 10 segundos. Na próxima aula, eu vou trazer a solução desse problema para você. Eu te desejo bons estudos e um forte abraço. Até a próxima!